Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz, que Jesus nos ampare a todos. Meditando sobre o Evangelho, principalmente sobre esse item 19 do capítulo 13, que fala sobre a ingratidão. A ingratidão é algo interessante, porque ela acontece dependendo de vários fatores. Um deles depende muito da evolução espiritual de cada um. Quanto mais evoluídos formos, menos nós seremos atingidos por qualquer espécie de ingratidão. Logicamente, menos evoluídos, mais sentiremos essa ação sobre o nosso ânimo. E os espíritos respondem à pergunta de Kardec justamente sobre o bem que é pago com a ingratidão. Quando fazemos um bem e, em troca, recebe-se ingratidão. E os espíritos começam respondendo, dizendo tratar-se, acima de tudo, do orgulho daquele que fez o bem, esperando uma recompensa. Vamos pensar um pouquinho sobre isto. Por que o orgulho? Justamente porque quando assim nós nos comportamos, é porque nós estamos mais preocupados com o aparecer, com ser notado, com ser elogiado, com ser considerado de alguma importância, do que mesmo com a possibilidade de ser útil. Ser útil a quem? Em primeiro lugar, sendo útil ao nosso semelhante. Sendo útil à sociedade, cada um de nós. E, em consequência, sendo útil também ao Pai Criador. Porque todos nós fomos criados com a finalidade de um dia sermos trabalhadores direto com o Pai. Ah, mas isso parece ser o quê? Uma utopia? Não. Jesus mesmo deixar isso bem claro para nós, quando ele afirmava que eu e o meu Pai somos um só. Quando ele deixava claro que estava trabalhando em nome do Pai. E como nós sabemos que ele é o governador desse próprio planeta. E para isso nós começamos esta caminhada lenta da evolução, que a literatura espírita nos mostra constantemente. Passamos por várias fases evolutivas, até chegar na condição nominal que nos encontramos hoje, e caminhando para a condição espiritual, de espíritos evoluídos. E nesse processo todos, nós temos como elementos que fazem com que nós possamos crescer moralmente, espiritualmente, o combate e o embate. O combate do mal e o embate constante no trabalho do bem. Logicamente, quando nós estamos no trabalho, no sentido de fazer o bem, nós não podemos ter essa preocupação de que a quem nós estivermos beneficiando, de uma forma ou de outra, irá nos retribuir com o mesmo bem. E Jesus também deixou isso bem claro para nós em várias passagens. Em uma delas é quando ele se refere à agressão da face. Apresenta-se a outra. E muitos de nós pegamos no sentido mais literal da expressão, mas Jesus sempre falava de uma maneira figurada. E dentro dessa condição,
Analisando-se bem, a ingratidão, quando nós praticamos um bem a alguém, está dentro dessa colocação da face. Quando formos agredidos, apresentemos a outra face. A face da humildade, a face da simplicidade, a face da compreensão. Esta colocação, esse estágio, acontece, não é no aspecto do físico, mas é no aspecto do filosófico, no aspecto do moral, no aspecto do espiritual e no aspecto da sensibilidade de cada um. Pois bem, como devemos nos comportar, então, diante das ingratidões? Comportar de acordo com o Filho de Deus, que está aprendendo a servir e a amar. Não deixar se envolver pelo desânimo. Porque há algo interessante que aos poucos nós estamos despertando para essa realidade. Trata-se da prática do Evangelho. A Terra, o planeta Terra, só será realmente um mundo de regeneração quando todos nós colocarmos em prática o Evangelho de Jesus, que é um código de amor, independente de filosofia religiosa. E para se colocar esse código em prática, esses ensinamentos em prática, nós precisamos estar acima de todo e qualquer tipo de problemas, contrariedades, dificuldades, para superá-los. Só assim nós poderemos chegar a essa condição almejada que chegaremos, ou por intermédio de nós, ou por intermédio daqueles que estão reencarnando em melhores condições do que a nossa. O problema é justamente saber se nós estamos nos preparando para merecermos aqui continuar quando for mundo de regeneração, que lentamente vai acontecendo. Pois bem, dentro disto, às vezes a gente depara, sim, e pode acontecer até com nós mesmos, de sentirmos desanimados, angustiados, desencorajados no trabalho do bem, quando assistimos alguém e esse alguém acaba nos pagando com ingratidão. E a ingratidão ela é mais doída quando parte daqueles com os quais nós temos mais ligações. Quer sejam membros da família, quer sejam pessoas muito ligadas a nós, a dor é maior. Porém, precisamos entender que, primeiro, nós somos espíritos em evolução, ainda não somos perfeitos. Nós temos débitos pesadíssimos do passado. Nós temos toda uma história de ontem que está no nosso caminho no dia de hoje. Nós temos toda uma situação de vida de outrora que se transformou no nosso projeto de vida hoje. E nessa caminhada longuíssima nossas, bilhões e bilhões de espíritos cruzam conosco no nosso caminho no dia a dia. Por que bilhões? Porque tem os encarnados, os desencarnados e a nossa própria caminhada. Com quanto nós já nos relacionamos? Com quantos nós já tivemos contatos? Quantas reencarnações nós já tivemos? Quantas posições exerçamos no corpo físico? Quantos momentos de lutas e poderes? Quantos momentos de humilhações, de fracassos, de derrotas? São situações que acontecem conosco e que fazem parte da nossa caminhada. Quantos nós já maltratamos? Quantos nós já ferimos? Quantos nós já prejudicamos? E também, quando é que realmente nós já criamos esse firme propósito de fazer o bem? Quizá seja nessa própria encarnação, quizá em encarnações recentes,
Mas o interessante é que nós ainda somos novíssimos nessa atividade de fazer o bem. Isso é tão interessante que, às vezes, quando nós deparamos com espíritos evoluídos, como Bezerra, Eurípides e tantos outros, que aparentemente parece que eles mudaram de uma hora para outra. Muitos de nós ficamos entusiasmados e achamos que Bezerra se transformou em espírita a partir do momento que ele teve o contato com o livro dos Espíritos. Muitos de nós pensamos que ele começou a fazer o bem, foi naquele momento. Mas nós sabemos que não. Bezerra, por exemplo, é um espírito antiguíssimo e um grande trabalhador de Jesus há milênios. Ele não começara nessa atividade quando estiver aqui na terra do Cruzeiro. Não. Aqui fora mais um passo do seu trabalho messiânico. Tanto é que em uma das suas colocações, assim que lia o livro dos Espíritos, ele dizia o seguinte: parece que eu já vivi tudo isto. Mas por quê? Segundo a literatura espírita, ele já fora inclusive a personalidade Zaqueu. E outras personalidades, durante esses milênios, ele já animara. Um espírito evoluidíssimo. Então, não há a transformação abrupta. Ela acontece lentamente. E qual a importância de sabermos disso? Para não entrarmos em nenhuma espécie de esmorecimento quando deparemos com dificuldades no campo do bem, principalmente no campo da ingratidão. Ora, nós sabemos que nessa caminhada nossa do dia a dia, Deus permite que aqueles com os quais nós tivemos desavenças, dificuldades, disputas, querelas, voltem novamente conosco a trilhar o mesmo caminho, ou caminhos paralelos. O mesmo caminho, quando voltam conosco dentro do mesmo lar. Na condição de irmãos, na condição de cônjuges, na condição de filhos, na mesma caminhada, paralelos. Quando eles retornam, cruzamos com eles no trabalho profissional, nas atividades religiosas de cada um, nas afinidades filosóficas, políticas, amigos que tornam-se a caminhar conosco. E muitas vezes nessa condição vem também aqueles das desavenças. E ora, a bela lição de Jesus nos impulsiona a sempre mostrar a melhor face que já tenhamos. E muitas vezes aqueles desafetos do passado retornam em condições diferenciadas para que nós possamos ter a oportunidade de quitar débitos, de reconciliar, de perdoar, de pedir perdão e principalmente de servir. Principalmente servir. Nós só conseguimos desfazer qualquer desavenças, enganos, disputas, quando um resolve servir o outro. E esse servir o outro obriga que esse outro ex-adversário, com o tempo também, aceite o ato de servir-se. Parece-se um pouco estranho, mas não é. É assim que nós conseguimos a reconciliação. Mas, às vezes, nós temos um sonho de querermos ser bons. E é importante ter esse sonho de querer sermos bons. Só que a bondade é uma construção do dia a dia. Por que uma construção do dia a dia? Simples. A bondade é um exercício constante que nós vamos fazendo
até que esse ato de ser bom se torna natural. Mas para que esse ato de ser bom se torne natural, nós precisamos aprender, ou pelo menos, a não sentir as alfinetadas das ingratidões, em hipótese algumas. Porque enquanto nós estivermos sentindo essas alfinetadas, nós ainda não estamos sendo verdadeiramente bons. E o que é mais sério, ainda não estamos praticando a caridade. Por quê? A caridade é a ação espontânea, feita sem o mínimo interesse pessoal. Sem o mínimo. Se houver o mínimo interesse, deixa de ser. Então, quando nós sentimos a ingratidão de alguém, seja o filho, seja o outro da família, seja um amigo, seja pessoa estranha, aí nós já deixamos de fazer a caridade e, na realidade, nós estamos mais negociando do que servindo o próximo. Ah, mas dói. Claro que dói. Mas há uma diferença entre nós sentirmos e compreendermos a situação do outro, ou porque ainda não tem a sensibilidade para entender o ato feito, ou porque nós não merecemos ainda nenhuma espécie de gratidão de alguém, ou porque forem vigilantes e não tiverem condição de analisar o que fizeram. Não importa. Mas o interessante é que, quando nós temos a expectativa de recebermos qualquer troca por um ato, por uma ação que fizemos de bom a alguém, nós deixamos de praticar a caridade. E o que nos faz evoluir é a caridade. Em qualquer situação que nos leva à evolução é a caridade. Nós podemos ser intelectuais, nós podemos ser cientistas, nós podemos ser sociólogos, nós podemos ser políticos da mais alta capacidade humanitária. Mas se não agirmos com caridade, nada disso resolve. E a literatura espírita, não só a literatura espírita, a literatura também mundana, de uma maneira geral, mexe, vira, nos apresenta exemplos dessa situação. Nós só conseguimos realmente o nosso progresso quando unimos a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, a nossa vontade de amar e servir e a prática constante da caridade. Aí sim, nós evoluamos. Caso contrário, nós vamos ter notoriedade, nós vamos dominar, nós vamos ter poder, mas não vamos ter amor. Por que isso acontece? Porque justamente a caridade é a materialização do amor incondicional de Jesus. E por isso que ela é a principal ação para a evolução de qualquer um. Veja bem, de qualquer um de nós. É aí que vem a situação de igualdade que muitas vezes nós não conhecemos. E por isso que Jesus deixara e nos ensinara a caridade material e a caridade moral. Então, o ato da ingratidão que alguém faça com relação àquele que lhe fizeram bem é simplesmente uma situação de irreflexão e não importa para aquele que fez o bem como ele se comporta com relação ao seu benfeitor. Por isso que os espíritos superiores colocam de uma maneira bem clara: faço bem sem olhar a quem. Esse faço bem sem olhar a quem é a caridade, que precisamos fazê-la a qualquer ser existente.
Ah, é meu inimigo. Ótima oportunidade da reconciliação e do perdão. E o interessante é que fazer o bem ao inimigo, ele precisa ser feito de uma maneira oculta, para não ferir o pretenso inimigo. Precisa ser feito de uma maneira tal que ele não descubra, ou quando descobrir, o efeito da bondade já for tamanha que ele vai ter uma ação positiva, totalmente benéfica. Ah, mas espera aí, eu ajudo, eu trabalho, eu oriento. E na família, dentro do lar, acontece demais isto. E fulano, ciclano, de maneira alguma entende, não reconhece. Ora, nós estamos preocupados com o reconhecimento ou preocupados com auxiliar aquele ser que Deus colocou em nosso caminho? Nós precisamos estarmos preocupados em fazer o melhor para esse ser que Deus colocou em nosso caminho. E Deus vai nos experimentando aos poucos. Primeiro, Ele coloca aqueles mais necessitados dentro do lar conosco, para que nós os ajudemos e sejamos também ajudados por eles. Para que nós tenhamos a condição de perdoar, de ser perdoado. Para que nós vamos aos poucos tomando gosto, desculpa a expressão popular, mas essa é a realidade, tomando gosto em fazer o bem. E há algo mais interessante. O bem dentro de casa, dentro do lar, é antes de mais nada uma obrigação. Por que uma obrigação? Porque são companheiros que estão junto conosco, com os quais nós temos compromissos seculares, quiçá milenares. E é a partir dessa convivência nossa no lar, é a partir dessa capacidade de amar, de fazer o bem a todos dentro do lar, sem importar que sejamos ou não agraciados com esse bem por aqueles aos quais nós o fizemos, é que nós vamos aos poucos angariando crédito para amar com Jesus. Como isso acontece? A partir de vencido alguns obstáculos dentro do lar, é que nós começamos a ter crédito moral para amar os que estão lá fora. Para amar a população, para amar o colega de trabalho, para amar todos aqueles que convivem conosco. E a partir disso nós vamos crescendo nessa condição de amor, até chegar ao ponto dos espíritos luminares, como Bezerra, como Eurípides e como tantos outros. É esse passo a passo. Mas para isto acontecer, eu não posso desanimar. Ora, mas se alguém foi ingrato comigo, eu fiquei tão sentido, então não vou ajudar mais ninguém. O que é isso? Orgulho, vaidade, prepotência. Nossa. Ah, mas espera aí. E se ele não foi grato com a ação que eu fiz, o que isso vai valer para ele? Muito. Não precisamos preocupar com isso. Por quê? Se o espírito não reconhece a ação benéfica que receber enquanto está no corpo físico, quando ele chega no mundo espiritual, ele reconhece. E muitas vezes entra em crise de remorso. E muitos deles até pedem para voltar depois junto com o seu benfeitor, simplesmente para servi-lo. É por isso que a gente depara com muitas pessoas que uma tem a ligação com a outra tamanha que parece carne e unha. Onde uma está, a outra está junto, apoiando, incentivando, ajudando. E a gente pensa, mas que ligação é essa? Às vezes são só amigos.
mas um deles fora beneficiado, não entendera e pedira para voltar junto, para retribuir o carinho do outro. Porque nenhuma bondade fica dispersa, nenhuma bondade é desperdiçada, nenhuma caridade fica sem ter a sua utilidade. É por isso que Jesus sempre nos incentivou à caridade da prece. Quando nós não temos condição de ter um ato junto a alguém para socorrê-lo de uma maneira mais direta, socorramos com a prece. Porque a prece é o mover do sentimento de amor, de carinho, de bondade em benefício de alguém. E essa prece acaba possibilitando vários meios de socorro a essas pessoas e até a própria sociedade. Meus irmãos, então, se algum dia, ou se já aconteceu conosco, de alguém não entendeu bem que nós fizemos, não vamos, por esse motivo, deixar de continuar praticando o bem, praticando a caridade, praticando a fraternidade, praticando o amor. Porque tem vários motivos para isso estar acontecendo. Primeiro, pode ser uma prova para nós, no sentido de nós avaliarmos se nós realmente já temos aquela fé sincera, aquela fé que não abala, que qualquer que seja a dificuldade, nós continuamos no trabalho do bem. Esse é um lado. Outro lado, podem também ser os espíritos sofredores, aqueles que não querem nosso progresso, que aproveitando a invigilância do outro, o leva a praticar tais atos para que nós esmorecemos e deixamos de trabalhar no bem. E isso acontece demais, é o que mais acontece. E são situações que depende de nós superá-las. É entendendo que a caridade, ela é feita sem olhar quem e sem cobrar de ninguém nenhuma espécie de retribuição, seja material, moral, não importa. E isto, nós falávamos do lar, nós gostaríamos apenas de lembrar a ação de Drúzio, nas zonas umbralinas. Ele ficara por lá vários anos, até o dia que ele encontra um espírito querido do coração, para reencarnar novamente e com aquele espírito começar uma nova caminhada para reparar o passado. Quando alguma dificuldade nós depararmos dentro do lar, no trabalho, em qualquer situação, pensemos o seguinte: no mínimo, eu estou tendo a oportunidade de reconciliar com alguém e de fazer melhor do que eu fizera outrora. Entremos em prece, pedindo a Deus amparo e fortaleza moral. E, geralmente, nós vencemos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, muita luz.